E agora, mudando um pouquinho de tema, um dos maiores desafios da atualidade é enfrentar a poluição ambiental e o aquecimento global. Por isso, é tão importante a adoção de políticas socioambientais para a descarbonização do planeta. O Brasil vem se destacando nesse papel e tem ainda muitas oportunidades nesse mercado. À medida que avança em políticas de armazenamento de carbono, segundo a CCS Brasil, uma organização sem fins lucrativos aí criada com a missão de promover a cooperação entre academia, governo, financiadores, indústria, sociedade, também para o desenvolvimento das atividades de captura e armazenamento de carbono no Brasil para fortalecer um futuro cada vez mais sustentável. Quem fala comigo sobre esse assunto é a Isabela Mordac, que é sócia fundadora da CCS Brasil, e ela já está aqui comigo. Tudo bem, Isabela? Seja bem-vinda aqui ao Planeta Campo. Tudo bem, muito obrigada. Bom dia. Bom dia, obrigada a você por ter aí aceito o nosso convite. Eu quero começar te perguntando por que o nosso país ele tem esse potencial para liderar as ações de redução das emissões de gases de efeito estufa em escala global. O nosso país tem esse potencial porque ele já parte de um lugar muito privilegiado. A gente já tem uma matriz energética muito limpa, que costuma ser uma das principais fontes de emissão. Então, a gente já parte de um lugar muito positivo. E o Brasil, como um país continental que tem muitas características e muita diversidade ecológica, geográfica e regional, ele acaba por poder ter quase todas as soluções, poder implementar quase todas as soluções tecnológicas e baseadas na natureza que existem hoje disponíveis para que a gente implemente. Então, a gente pode fazer desde um largo reflorestamento, que a gente precisa fazer, mas a gente pode implementar plantas de hidrogênio, que tem um potencial de descarbonizar, como pode usar estruturas de armazenamento de CO2 combinadas com produção de bioenergia, que hoje é visto como uma dos maiores instrumentos de descarbonização do mundo, porque é o que a gente chama de CDR, que é quando a gente tem um ciclo de vida numa atividade que é capaz de retirar carbono da atmosfera. Muito mais do que ser menos emissora ou neutra, ele é capaz de retirar carbono da atmosfera. Então, a combinação que a gente tem hoje no Brasil e o lugar que a gente ocupa coloca a gente como um grande potencial protagonista da redução de emissões de carbono. Certo, você citou aí várias possibilidades, né, que o Brasil tem para aproveitar. Uma delas, como você falou, é a energia, inclusive aí o hidrogênio verde. Então eu queria te perguntar o seguinte: quais que são as principais oportunidades nesse setor de energia e quais são as projeções para o futuro nesse setor? Na produção de energia, a gente tem desde a possibilidade de substituição das energias fósseis por energias renováveis. Então, a gente tem visto muito projeto de energia solar surgindo, as próprias eólicas offshore em discussão agora, mas a gente também tem a possibilidade de combinar a produção de bioenergia com captura e armazenamento de CO2. Então, a gente, por ser um grande produtor de biocombustíveis, ao combinar essa produção com a possibilidade de captura e armazenamento de CO2, a gente tem mais do que a possibilidade de se tornar neutro, mas de vender créditos largamente de carbono no mundo, que a gente vai ser, então, carbono negativo. Essa é uma das posições em que o Brasil pode ser vanguardista e se destacar no mundo. Com certeza, com certeza. Inclusive, esse setor de biocombustíveis tem tudo a ver aqui com o agro, né, com os nossos produtores, que muita coisa pode ser reaproveitada aí com o nosso setor. E aí a gente também tem grandes concentrações de fontes de emissões de CO2 que podem ser capturadas. Quais que seriam essas fontes? E também o que diz o projeto de lei número 1425 de 2022 para regulamentar todas essas fontes? Por que esse projeto é importante? A gente tem muitas fontes que a gente chama de fontes estacionárias, ou seja, são aquelas plantas de produção de energia ou plantas industriais que no seu processo são muito emissoras. Ou plantas de produção de energia como biocombustíveis que produzem CO2 ali no processo de fermentação e são também emissoras. O que a gente precisa é que essas fontes sejam concentradas, ou seja, não vale um monte de carro andando que eles são emissores. Eu preciso que isso tudo seja concentrado. E o Brasil tem indústrias que são consideradas grandes emissoras.
a gente tem siderúrgica, a gente tem cimento, a gente tem papel e celulose, a gente tem as próprias plantas de produção industrial, e muitas delas estão próximas umas das outras. E quando a gente tem essas indústrias próximas, a gente consegue facilitar a infraestrutura que vai ser necessária para capturar. Então, quando elas estão próximas, eu consigo ter uma infraestrutura de logística que, ligando elas, eu tenho uma via para passar todo esse CO2 até o local do armazenamento. Por isso que tem tanto potencial. O que o projeto de lei que você mencionou traz? Porque imagina que hoje a gente usa os reservatórios minerais, né, os reservatórios geológicos que a gente tem, para tirar petróleo, né, para explorar petróleo, para explorar gás natural, às vezes para tirar carvão, o que quer que seja. Hoje a gente tem uma lógica de explorar, de retirar. Mas é exceção, porque a nossa Constituição diz que são bens da União. Então, para que a gente possa usar esses mesmos reservatórios, porque são reservatórios similares, para colocar o CO2, eu preciso que tenha uma regulamentação específica que autorize esse armazenamento. E é isso que o PL se propõe. Ele se propõe a regulamentar, a definir as regras de como as áreas vão ser, como vai ser a permissão para que esse armazenamento seja feito, para quem ele é dado, quais são as condições que a gente tem que cumprir, que isso é capaz de gerar crédito de carbono, de quem é a responsabilidade por esse CO2 armazenado. O projeto vai, então, dar as bases para que essa nova atividade de armazenamento possa acontecer. Porque sem ela, sem um projeto de lei atualmente, toda essa indústria que está se movimentando está meio que assim, assistindo, esperando o que vai acontecer para realizar a atividade. Então, o PL vai viabilizar que essas atividades aconteçam. Entendi. Obrigada, Isabela. Achei muito interessante aí essa nossa possibilidade de conseguir armazenar carbono. Inclusive, quero te convidar para voltar um outro dia para a gente continuar falando sobre esse assunto, para a gente entender um pouco melhor, que é uma possibilidade bem interessante. Por enquanto, obrigada pela sua participação aqui com a gente e volte sempre. Muito obrigada, eu fico aqui à disposição. Obrigada, Isabela. Planeta Campo. Patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. O PL, apoiador oficial na América do Sul da Copa do Mundo da FIFA no Catar. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.